Salve Maria, meu nome é Padre Charbel, sou sacerdote da Sociedade do Espírito Santo e hoje nós falaremos de um tema da qual está bastante esquecido entre nosso meio católico atual, moderno. E é incrível porque faz parte da essência da nossa religião, ou seja, daquilo que é mais principal da nossa religião, né? Ou seja, da vida do homem, né? Para que possa, por exemplo, se unir a Deus. Então falaremos aqui um pouco das tentações, né, de como vencê-las, o que são, como lidar-se com elas, né, e um pouco também da matéria do pecado. Qual é a diferença entre uma tentação e um pecado? Né? Então nós vemos nesta quaresma que o próprio Cristo foi tentado no deserto. Né? Então Nosso Senhor foi fazer um período de penitência e nesse período de penitência que Nosso Senhor foi fazer, né, que Nosso Senhor fez, aliás, no deserto, ele colocou-se, né, perante a uma tentação, né, do próprio demônio, para que nos pudesse dar o exemplo. Né? E ali está o exemplo a seguir, como reaccionar diante de uma tentação. Né? O que fazer diante de uma tentação ou de um pecado, enfim. Mas mais especificamente da tentação, que é o tema que nós estamos tratando aqui neste vídeo. Então invocamos o nome da Santíssima Trindade, antes de começar. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria Puríssima, sem pecado concebida. São José, rogai por nós. São Tomás de Aquino, rogai por nós. Santo Agostinho, rogai por nós. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Pois bem, então nós veremos aqui, como já dito, sobre o tema da tentação. Né? O que é, como vencer e por que muitas pessoas acabam caindo em uma cilada, que é o seguinte, principalmente atualmente, as pessoas acabam conhecendo a religião católica, a religião fundada por nosso Senhor Jesus Cristo, elas entram em um certo estado da vida espiritual, que é certamente o estado purgativo, ali no começo, né, quando nós estamos saindo dos nossos defeitos, e na primeira tentação que tem, elas caem. Ok, está perfeito. Né? O problema é o seguinte, aliás, perfeito não está porque o perfeito seria vencê-la, mas é normal, né, que isso aconteça. Mas o que não pode acontecer é o seguinte, é pegar o hábito, ou seja, é pegar o costume de ficar caindo na tentação, porque quando nós pegamos o costume, né, ou o hábito propriamente dito, nós passamos a acreditar que já não é mais possível vencer aquele pecado. Né? Então a tentação, ao invés de tornar-se uma simples tentação, né, da qual deveríamos lutar contra ela, ela se torna um meio, não de ajuda para chegar ao céu, mas um meio de atrapalhar para chegar ao céu, porque nós caímos, nós simplesmente não resistimos contra as tentações. Né? Então há como resistir, e aqui nós passaremos a dar esta dica, né? Passei a dar essa dica de como resistir. É importante que haja interesse por este assunto, né? Porque nós hoje estamos frios, né, na religião, estamos tíbios pelo fato de perdermos o sentido de que existem as tentações, e as tentações elas são para proveito do cristão, né, não são para prejudicá-los, e ademais se deve lutar contra elas. Né? A nossa vida aqui nessa terra ela é um combate, é uma luta permanente. Né? Nós não terminamos de lutar, não há dia de sossego, não há férias, né, para a vida espiritual. Entende? Não há um domingo para a vida espiritual. Então, mesmo no domingo, né, que nós temos ali o dia de repouso, etc., ainda é um dia de vigilância, é um dia para vigiar, né, para que não se caia nos pecados. E por que isto? Né? Porque nós queremos chegar a Deus. Deus, em sua essência, ele é puríssimo, ele é imaculado, ele não tem mancha de pecado, não tem mancha de defeito. Né? Deus, para que se chegue a Deus, nós precisamos estar totalmente purificados. Então, muitas vezes, né, principalmente nos dias atuais, nós temos uma história. Cada pessoa tem a sua história e normalmente é cheio de manchas, né, é cheio de coisas, cheio de defeitos. Então, Deus, quando nos coloca no caminho da vida espiritual, né, Ele permite que sejamos tentados, seja por um dos três inimigos, o mundo, o demônio e a carne, né, para que nós possamos vencer essas tentações, né, nos habituar a vencer as tentações, pegar o hábito, o costume, porque pegando o hábito, depois de pegar o hábito, fica muito mais fácil vencer, não que nós não tenhamos mais tentações, sempre a teremos, mas quando se pega o costume de vencer, né, fica como, é simplesmente uma coisa a mais que eu faço no dia, como ir à escola, é como comer, né? Então, tenho tentação, e você já sabe, não, é uma tentação.
Então, sendo tentação, simplesmente rejeita. Então, aqui é importante entender um pouco do genérico, né? Ou seja, de uma introdução para que se chegue à importância de lutar contra as tentações. Né? Porque não adianta simplesmente falar de tentações ou pecados, e eu não sei por que estou fazendo isso. Então, primeiro, nós sabemos que a vida espiritual é uma vida real. Né? Ela não é uma brincadeira, ela não é uma opção a mais. O catolicismo não é uma opção entre outros aí. Entre outras religiões. Não. O catolicismo é a religião fundada por nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso Senhor Jesus Cristo é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, o Verbo de Deus, ou seja, ele é o próprio Deus, Filho de Deus, né, pelo qual todas as coisas foram criadas, sem ele nada foi feito. E ele instituiu uma religião que é a Igreja Católica. Ali quando disse a Pedro, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Isso está claríssimo. Né? Não tem uma religião, veja pela história, não tem outra religião cristã, né, que veio, que tem 2000 anos de existência, e que ademais a rocha é Pedro, né, como está ali no Evangelho de São Mateus. Entende? Então, não estamos falando de uma coisinha, não estamos falando de uma opção a mais. Não, é uma opção lutar contra as tentações, é uma opção lutar contra os pecados, não é uma opção, é uma obrigação. Né? E aí nós veremos a consequência disso. Aqueles que lutam, né, terão bom lugar, né, que é o céu, é a vida de Deus, é Deus mesmo. Né? E aqueles que não lutam, aqueles que deixam vencer, né, pelos seus maus hábitos, terão também um lugar, que é o inferno, é onde passarão a odiar, né, a Deus eternamente. E quem quer viver uma vida de ódio, lembre-se, né? Lembremos nós mesmos, né? Aqueles momentos em que nós estamos angustiados, aqueles momentos em que nós estamos sofrendo e nada nos compraz mais. Então, no inferno será muito pior do que isso, mas não é somente um dia, 2 dias, 3 dias. Depois de 1000 anos, nós vamos perceber que é apenas um dia mais, é apenas o começo de uma toda eternidade, nunca terá fim. Ali é o desespero, né? O desespero de fato que já foi. Né? Ou seja, o que nós tínhamos de fazer aqui na Terra, nós não fizemos, e agora teremos que pagar o preço, né, no inferno. E nós não queremos isso, nós queremos ir para o céu. E Deus ele é tão misericordioso, tão bom, né? Ele é tão amoroso que ele nos dá tantos meios para que nós possamos ir ao céu. Né? Inclusive, hoje em dia, temos acesso a tantos canais de formação na internet, a livros, etc., muito mais facilmente que antigamente. Né? Mas nós negligenciamos pelo fato de estarmos acostumados a essa moleza espiritual, né? Esta preguiça espiritual. Nós somos assim, nós homens modernos estamos acostumados a isso, não queremos mais lutar. Né? Nós esquecemos que é da própria natureza do homem o querer lutar, o nascer para lutar. Né? Ou seja, depois do pecado original, principalmente ali com a nossa degeneração, e logo fomos regenerados por nosso Senhor Jesus Cristo, e ali nós nos tornamos de novo o hábito para lutar. Né? Por isso que é natural, por exemplo, é muito comum ver que os jovens queiram ingressar nas forças militares, nas forças armadas. Por quê? Porque é natural do homem lutar. Mas não há luta mais importante, e não há luta mais árdua, né, e mais saborosa ao mesmo tempo que a luta da vida espiritual. Né, que é a luta contra o pecado, que é a luta contra nós mesmos, né, para aprendermos a ser senhores nossos, né, para dominar os nossos instintos, as nossas inclinações, para que assim possamos avançar na vida espiritual. É muito comum termos inimigos, né, temos o próprio demônio como inimigo, e de fato ele existe, né, ele está aí atuando nas coisas. Né? Então, quando se começa a lutar verdadeiramente, não, eu quero lutar, eu quero fazer a vontade de Deus, eu quero chegar, né, a ser uma pessoa virtuosa, ou seja, uma pessoa amiga de Deus, então se verá muito claramente que isto não é apenas uma metáfora, né? Uma analogia, não, é a realidade mesmo. Nós estamos aqui para isso, não estamos aqui para outra coisa. Né? Não estamos aqui para dançar, não estamos aqui para comer bem e beber bem. Né? Não estamos para isto. Mas estamos aqui para amar. Né? Tudo isso nós fazemos por amor a Deus. É porque eu amo a Deus. Eu quero desfrutar da presença de Nosso Senhor. Eu quero desfrutar da vida da santidade. Eu quero desfrutar da vida da oração, mesmo da paz, porque na luta há paz. Existe paz na luta. Né? Não é somente como uma guerra, como sem sentido. E não, nós estamos aqui, é como se fosse natural para nós fazermos isso. Entende? Quando nós deixamos de fazer isso, nós entramos em depressão, nós entramos em problemas psicológicos da alma, né, que psique, no grego quer dizer alma. Né? Então, entramos em problemas de fato. Né? Começamos a ficar obesos, ou enfim, a ter certas coisas, não que todo obeso tenha, enfim, um problema espiritual, evidentemente, mas, digamos assim, normalmente aquele que
não guarda a temperança no comer e beber, né, vai ter um pouco mais de problemas de saúde, né? Enfim, há consequências, né, das quais nós devemos passar se não lutarmos. Então, por isso que estão aí todas as listas de virtudes, a temperança, está a pureza, enfim, estão as virtudes mortais, a fortaleza, a prudência, a justiça, né? Enfim, também vai entrando as virtudes teologais, a fé, a esperança, a caridade. Então tem tudo ali, é como um norte para que nós possamos nos dirigir nós mesmos, né? Para seguir os caminhos de Deus. É importante que se siga o caminho de Deus dessa forma, né? E é o único caminho que existe para seguir o caminho de Deus. Então, existe esta molice, né? Para vencer as tentações. Não quero mais vencer, né? Estou cansado. E a consequência disso é natural que ocorra, as pessoas deixam a religião, né? Com o tempo elas vão deixando a religião de forma prática, né? Ou seja, indo à missa, fazendo uma comunhão sacrílega, recebendo o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, não mais para a santificação, mas para, enfim, o próprio defeito para a Nosso Senhor, né? Ou seja, para humilhar a Nosso Senhor ainda mais, fazendo a comunhão sacrílega, né? Ou muitas vezes nem isso, muitas vezes a pessoa deixa de fato a religião, é apostata, já deixa de ter a fé, né? Porque muitas pessoas guardam a fé, mas é natural que digamos assim, o passar do nosso comportamento desta maneira contraditória, né, que nossa mente ela não pode ver uma contradição, né, é natural que ao viver esta vida contraditória, né, de que eu vejo que não é mais possível vencer meus pecados, meus defeitos, etc., porque eu não luto, né, não é porque não seja possível, é natural que nós acabamos em apostasia, que acabamos deixando a religião e porque eu quero justificar, né, os meus defeitos, ou seja, por causa das minhas paixões, eu acabo deixando de pensar que Deus exista, enfim. Eu acabo inventando muitas teorias, como existe hoje na sociedade moderna, que é uma sociedade da qual, onde tudo existe, né, tudo se crê. Até mesmo, enfim, se diz que há como vida onde nós não podemos ver, né, mas onde a vida, que é o próprio Deus, que ele é quase como... digamos assim, não é evidente, evidentemente, é demonstrado, a sua existência é demonstrável. Mas, se olharmos um pouquinho, né, é muito clara a existência de Nosso Senhor, de Deus, né? Até mesmo pela ideia de Deus, se necessita ver a ideia de Deus, né? Então, e ele atua nas coisas, há provas disso, né? Vejam os milagres, né? Os milagres eucarísticos, vejam os milagres durante esses 2000 anos da igreja, né? Os corpos incorruptos, vejam os santos mesmo, quantas cabeças foram dadas, né, por provar, né, não somente a existência, mas que a própria fé católica é a fé verdadeira, né? Então, é comum, né, que nós católicos, caiamos nestes erros, né, nesta forma de comportamento dúbia, né, e que infelizmente muitos, né, eu tenho muitos amigos, alguns amigos, aliás, que deixaram a religião simplesmente porque, bom, uma hora tiveram uma tentação de fé, né? Ou seja, não, mano, peraí, porque o Papa fez aquilo em 1314, então está errado e já não é mais... Não, peraí, a fé não é isto, né? A fé ela tem ali o conjunto de sua doutrina, né, que nós devemos aderir, ou seja, eu devo crer naquilo, sim ou sim, né? E então, a partir do momento que eu adiro aquilo, né, eu passo... Aí sim, posso a transcorrer, né, a pegar as minúcias, né, das explicações, etc., da fé. Então, é eu que devo me submeter a Deus, não é Deus que deve submeter a minha ideia. Entende? Então, Deus aqui, ó, ele dá aquele ensinamento da doutrina, você deve aderir. Então, a partir do momento que você adire, né, você pode passar a conhecer ali um pouco mais da fé. Mas ainda será fé, ainda serão mistérios. Tá? Pois é assim que a coisa anda. Então, se não tivermos cuidado com as tentações, né, e se não lutarmos contra elas, elas lutarão contra nós, né, e elas nos jogarão fora. E nós não queremos ir para fora, nós queremos ficar aqui dentro mesmo, né, na igreja, né, de Deus, para que possamos ir ao céu. Quem não quer ficar a eternidade toda no céu? Que todos nós queremos, né? É algo que nós todos estamos aspirando aqui. A vida aqui, quando nós começamos a lutar contra as tentações, se torna como, né, aquilo que Santa Teresinha diz, né? É tão grande, tão alto, tão digno a glória que eu estou esperando, já na outra vida, que aqui eu vivo morrendo, né? Aqui é como se eu vivesse, aqui eu morro porque não morro, né? Ou seja, eu desfaleço porque não estou morrendo, né? Ou seja, então é isso que nós devemos aspirar, é a vida do alto, é a vida de Deus, né? Então ver as coisas dessa terra de um modo desprezível mesmo, para desprezar.
principalmente o que se torna aquilo que nos faz tender ao pecado, né? As coisas da sensibilidade, enfim, as coisas materiais principalmente, né? Também aquelas coisas sensíveis que vêm como tentações. Então, uma alma, né, que recebe tentações e está em estado de graça e luta contra aquilo, ela ganha méritos para o céu. Então está bem, né? Entretanto, uma alma que deixa se levar pelo pecado, né, e principalmente pelo pecado mortal, ela é comparada a um cadáver, né? A cada vez mais que passa o tempo em pecado mortal, ele vai apodrecendo, né? Vai ficando pardo, vai ficando sem, enfim, vai ficando pior, né? E só Nosso Senhor, através da graça, né, para ressuscitar uma alma em pecado mortal. Então nós estamos falando aqui já desse nível, né? Eu saí do pecado mortal, né, me confessei, ou pedi perdão a Deus, fiz um ato, digamos assim, de perfeita contrição, e agora estou na luta. Então é a partir daqui que nós vamos falar. Não vamos falar do pecado mortal, eu tenho outros vídeos que já falei do pecado, a gente pode ver aí. E é importante de quem está ainda na juventude, né, saber que é na juventude, na nossa idade, né, tá um pouco ainda sou bastante, digamos, não sou mais jovem como antes, né, mas ainda estou nesta batalha da juventude, crescendo, já somos adultos, aliás, mas ainda ficam certos traços, né, principalmente ainda na sociedade moderna, da qual nós saímos, né, daquela imaturidade, né, para uma vida de luta, uma vida de combate. Então, fica alguns traços mais do que na idade antiga. Então, infelizmente, nós temos que carregar isso. Mas é justamente na juventude, né, que se deve zelar por esta verdade de fé, ou seja, o combate às tentações. Por quê? Porque é na juventude em que se pega os costumes, em que se pega os hábitos, né? Então, uma pessoa que foi na sua juventude muito estudiosa, ela consequentemente será facilmente, né, aliás, mais estudiosa na velhice, né, do que uma pessoa que não estudou na juventude, que não pegou o hábito de estudar, e na velhice ela vai querer mudar de hábito. Então, para essa pessoa que está na velhice tentando mudar de costume, é muito mais difícil, né, ela pegar o hábito. Enquanto o jovem não. Ele pegou o hábito ali na juventude, foi difícil, sim, mas para ele, como ele tem mais energia, mais vigor, né, é mais fácil, em certo sentido, pegar o costume do estudo, mesmo que ele não goste ali durante 5 anos, enfim. Ele vai passar um momento a gostar daquilo, né, e ele vai usar aquilo na velhice, né, vai fazer aquilo da velhice o seu companheiro. Então, mutatis mutandi, a mesma coisa ocorre com as tentações. Se nós pegamos o hábito de vencer as tentações agora na juventude, quando nós chegarmos na velhice, nós vamos usufruir do fruto, né, da nossa luta aqui na juventude. Então é belo, é ótimo, né, os jovens que tomam consciência disso, né, de que é na juventude que eu devo adquirir as virtudes, né, e lutar contra as tentações, contra o pecado. E aproveitar as tentações, porque as tentações se aproveitam. Mas não quer dizer que uma pessoa que esteja na velhice, né, que queira começar os hábitos, tampouco possa começar. Pode. Né? O que ela deve fazer? Ela deve ir à confissão, né, confessar os pecados, arrepender-se, né, e Deus ele vai utilizar a sua graça para regenerar esta pessoa. Então Deus ele utiliza a graça, né, para esta pessoa e ele ajuda, ainda assim. Por quê? Porque Deus quer que todos se salvem. Deus não quer perder uma alma. Se nós vamos para o inferno, não é por culpa de Deus, é por culpa nossa. Mas se nós nos salvamos, é por graça de Deus. Né? Só Deus pode nos salvar. Então ter esta desconfiança nossa, né? Ou seja, desconfiança de que eu sou um nada, colocar toda a minha confiança em Deus, que Ele é o todo, né? Que Ele pode todas as coisas. Mas, estando na juventude, pegando este hábito, né, é a coisa mais bela a fazer-se. Né? Por quê? Porque na juventude em que nós temos as nossas paixões, né? Os nossos defeitos. Tá? Então, é na juventude em que nós somos tentados para um lado e para o outro. Né? A primeira coisa que nós vemos de bonito, já nos impressionamos e nos atiramos aquilo e vamos... E é assim, de fato, infelizmente, ainda mais hoje, que temos uma educação, digamos, defeituosa, é normal em que nós nos jogamos para um lado e para o outro, E nós, infelizmente, cometemos um pecado, né? Ou seja, um pecado, um defeito, nós temos um defeito, jovens temos um defeito, né? De não escutar os mais velhos. Por quê? Porque ele pensa que sabe de tudo. Nós, jovens, pensamos que sabemos de tudo. Né? E não é assim. Né? Nós devemos lembrar que os mais velhos passaram por isso. Né? Os mais velhos passaram pela mesma coisa, eles também ficaram impressionados com muitas coisas, etc. E agora que eles chegaram na velhice, eles estão dando conselho a nós para não cometermos os mesmos erros que eles cometeram, né? E eles lutam até hoje, às vezes deixaram até de lutar. Então, se nós temos
esta amabilidade de escutar uma pessoa, né, mais velha, no sentido de ela nos ajudar a praticar, a evitar o mal e a fazer o bem, ou mesmo escutar um outro jovem que está fazendo isto, né, enfim, como simplesmente pelo fato de ser o mesmo objetivo da nossa vida, não é uma coisinha assim, no mais, né? Nós temos um objetivo aqui nessa terra a cumprir. Então, se nós temos esta curiosidade de ver, não, talvez ele esteja certo, né? Então vou agora aproveitar minha juventude fazendo coisas virtuosas, coisas boas, para que na velhice eu possa usufruir melhor. E é assim mesmo, é assim, não tem outro estudo, não tem uma saída, entende? Muito interessante isso. Mas nós jovens temos a cabeça como dissipada, estamos em todos os lugares, né? Uma hora estamos vendo as notícias na rede não sei quantas, outra hora estamos cantando um gregoriano, outra hora estamos dançando não sei onde, bebendo cerveja e fazendo isto e aquilo, né? E nos dispersamos e pensamos que a vida não tem fim, né? E não vemos que podemos morrer, né, em algum desses atos e ir para o inferno, condenados à vida eterna, né? Quantos amigos nossos não morreram, né? Quantos amigos nossos já não nos deixaram? E eles não sabiam que iam morrer. E nós não sabemos o que aconteceu com eles, né? Nós não temos ideia. A não ser que alguém receba uma revelação particular, privada, acontece, né? Mas normalmente, originariamente, não temos esta informação. Então, é algo a pensar-se, né? Nós estamos na juventude, mas não é para fazer coisas loucas, não é para fazer coisas, digamos, que não nos convém. É para procurar a Deus, para procurar a verdade, o sentido da nossa vida. Ok? Então a juventude é essa idade para pegar os hábitos e na velhice usufruir deles. Então, quando nós passamos a perceber isto, nós sabemos que uma só coisa é necessária para a nossa vida, é salvar as nossas almas, né? Então, salvando as nossas almas, nós estamos cumprindo o objetivo da vida do homem. É isto, não há outra coisa importante na vida, né, do que salvar a minha alma. Como eu posso salvar a minha alma? E é aí que nós devemos refletir, né? Todo jovem, toda criança, todo velho, né, é isto, né? Não tem como escapar. Ele pode inventar 1000 teorias, mas ele não vai escapar disso. Ou ele vai se condenar ou ele vai se salvar. Isso é verdade mesmo, né? E a suma desgraça, portanto, é o pecado e a condenação. Então só há uma coisa importante, a salvação, e uma suma desgraça, que é o pecado, né? O que é o pecado? O pecado é a revolta, né, da criatura, que nós somos, contra o nosso Criador. Nós nos revoltamos contra aquele que nos criou por bondade sua, né, porque ele não tinha necessidade de nos criar, né? Ele será feliz, é feliz, né, sempre foi feliz, conosco sem nós, né, com nossa presença e nossa presença. Ele simplesmente nos criou para que nós possamos também usufruir desta felicidade, que é lá na outra vida. Aqui é simplesmente uma preparação, é um teste, né? Assim como os anjos foram testados no começo, né, de suas existências, nós também somos testados aqui. Okay? E aqui é o teste de quem ama mais a Deus, que como vamos avançar, né, nesse teste. Então, não devemos pensar que Deus não se importa com os nossos pecados. Deus se importa com os nossos pecados, né? Deus, ele odeia o pecado. Odeia o pecado e ama o pecador, mas ele odeia o pecado. E já destruiu Sodoma e Gomorra por causa dos pecados, né? Veja o que aconteceu com os nossos primeiros pais. Até hoje nós pagamos o preço. Os primeiros pais eram felizes, né? A razão dominavam sobre sua sensibilidade. E hoje nós pagamos o preço daquele pecado que eles fizeram, né? Que nós também estamos aí tentando ainda vencer os nossos próprios pecados, né? Os pecados pessoais. Então Deus, ele odeia o pecado, ele pune o pecado, né? Ele não é amigo do pecado, né? Não existe isso, não. O importante é que Deus me julga, mas é isso mesmo que deve fazer medo, é que Deus vai te julgar, né? Porque Deus é puríssimo, né? E Deus, ele quer a nossa felicidade, para isso ele nos pede, né, esta adesão da razão, né, a fé revelada, para que possamos vencer aqueles defeitos da nossa sensibilidade e dos nossos outros dois inimigos, que é o mundo e o demônio. Pois bem, e hoje nós vemos a consequência dos pecados. Hoje a maior parte do mundo está em pecado, né, em pecado mortal. Então é natural que ocorra mais desastres naturais. Então nós vemos furacões, nós vemos catástrofes, nós vemos enchentes, nós vemos todas essas coisas. Por quê? Por quê? Porque não prestamos atenção nos sinais de Deus, né? Nosso Senhor, ele deve punir, né? Porque tem uma parte, né, da qual ele criou, que é racional, que é feita para usufruir do sublime, né, do altíssimo, né, do bom, do que é belo, do que é amoroso, que é Deus, né? E nós nos tornamos como bestas, como animais. Então é natural que nosso Senhor, para dar certos sinais,
Não estou dizendo que as pessoas que morrem naqueles acidentes vão para o inferno. Nosso Senhor pode usar de sua misericórdia, de fato ele usa ali naquele último momento para algumas pessoas, né? Mas é um sinal, claramente, de que ele está punindo, né, a humanidade por seus pecados. Quem tem dúvida que a maioria das pessoas hoje em dia no mundo, né, vive em pecado? Não há dúvida. Nós vemos aí, antes era normal em uma sociedade católica sairmos no meio da rua e ver todo mundo ali confessado, né, pelo menos a maioria das pessoas. Era escândalo ver um pecador. Hoje quando se vê um padre batendo na rua, ele é vaiado, né? Se tiram pedra no padre, né? Ou se gritam, enfim, como eu mesmo já experienciei em outros países, enfim. Mas não é mais normal ser católico, não é mais normal ter virtudes, não é mais normal praticar, né, a religião. Então nós vemos, é claro que Nosso Senhor vai punir, e nós devemos esperar mais punição se nós nos convertamos. O que Nossa Senhora em Fátima, por exemplo, nos pediu é a conversão. A conversão. É isso que Nosso Senhor quer, que nós nos convertamos e vivamos, né? Ele não quer a morte do pecador, mas que o pecador se converta e viva, mas o pecado ele odeia. E há consequências, há punições, né, deste fator, né, da vida. Ok? Então, como já dito, né, é na juventude que se cria bons hábitos ou bons costumes para que se possa praticar na velhice. Então é na juventude que se vence todos aqueles pecados mortais, é na juventude que se vence todos os pecados, inclusive veniais. Já falaremos dele no final, né, porque é importante vencer também os pecados veniais, aqueles pecados mais leves, né? E o jovem ele deve acreditar que é possível, né? Como se falta muito exemplo, né, atualmente, né, nós não vemos muitas pessoas assim vencendo seus pecados, então nós passamos quase que automaticamente a acreditar que já não é mais possível viver a vida da graça. É uma coisa como mais, está ali no livro, mas... Enfim, como não é possível, né? A cada 2 semanas eu cometo um pecado, então vou criando hábito, depois cometo a cada 1 semana, etc. E vai ficando aquela coisa tíbia, né? Vai matando o Espírito Santo a cada vez que eu cometo um pecado, né, de forma deliberada. Então nós não acreditamos mais que é possível esta regeneração, e é possível. Não somente é possível, como é obrigatório, né? Nós temos, né, que aspirar a esta regeneração, não podemos ficar na tibieza, né? Então é possível. E é na juventude em que se ganha o hábito, né? Mas ainda assim, insisto, se estiver velho e quer mudar de hábito, também é possível, porque a graça de Deus é quem vai mover, né, a pessoa. Na juventude, sobretudo, é ali onde se pega todos os méritos, todas as forças, para que não se torne a vida impossível na velhice. Entende? Pois bem, então não podemos pegar o mau hábito, devemos rejeitar o mau hábito. Então, é necessário saber que a graça de Deus ela é abundante, né? Ela é abundante. Então aquele pecador que quer mudar de vida, quer vencer de fato, quer lutar de fato, de verdade, né, contra o pecado, ele vai receber uma graça de Deus abundante para isso, né? Então, ocorre que nós, quando vencemos, né, quando começamos a vencer os pecados, nós devemos ser dóceis à inspiração do Espírito Santo. Dóceis mesmo. Isso quer dizer o quê? Como eu confessei, né, estou arrependido, voltei para casa, eu tenho uma coisa somente a fazer: fazer o bem e evitar o mal. É só isto. É amar a Deus. Então, quando minha mãe me pede alguma coisa, e eu tenho já o costume de respondê-la negativamente, eu vou lá e faço de boa vontade, né? Quando eu vejo alguma coisa boa para fazer, eu vou e faço. Eu não espero para depois, não deixo para depois, deixo para amanhã, né? Não se deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Isso é normal, pelo menos é a forma ordinária de se comportar. Então isso é ser dócil à inspiração do Espírito Santo. Então sai da confissão, eu já não fico olhando no meio da rua por um lado e para o outro para ver as pessoas, porque eu sou curioso. Não, já baixa ali o rosto, né? Anda ali como um bom cristão, rezando, enfim, com bons pensamentos, né? Vai para casa, reza, faz o que tem de fazer, vai para o trabalho, seja um exemplo de pessoa, mas não seja um exemplo simplesmente por fora. Não, é um exemplo mesmo, para você e para ele, para as pessoas que estão fora de você. Então, devemos ser dóceis à inspiração do Espírito Santo a todo momento, porque se não somos dóceis à inspiração do Espírito Santo, é normal que caiamos. Então, a inspiração do Espírito Santo, nós vemos, é naquelas coisas menores mesmo, pequeninas, né? Então, no mínimo, se você é fiel, no mínimo, será fiel no muito, né? Pois bem, então, na tentação, também é importante saber que temos tesouros ocultos nelas, né? É na tentação, quando vencida, quando vem a tentação e nós a vencemos, que nós vamos ficar mais fortes, vamos praticar a fortaleza. E não somente para vencer a tentação, vai ser ajudado em outras coisas, né? Por exemplo, se eu passar um momento difícil da minha vida,
né? E eu, pelo costume de já ter vencido as tentações, este momento difícil que eu estou passando na minha vida, eu sei que eu vou vencer também, com a graça de Deus. Então não vou me desesperar. Então vai criando como mais frutos, né? Digamos, uma flor, né? da qual você pode experimentar ali, que sai desta árvore da luta, né? Na tentação, depois da tentação, ok? E devemos saber que a graça de Deus é bem mais abundante do que as tentações, porque a graça de Deus é uma coisa positiva, né? O ser, ele é um bem, né? Não é um mal. Não existe um mal ser, né? O ser em si como substância. Então todo bem, ele é maior que o mal. Ora, eu caí na tentação é um mal, mas eu venci ele é um bem. Portanto, a graça de Deus, que é um bem muito maior, né, do que qualquer coisa da que eu posso ter, ela vai me ajudar a vencer as tentações, que é o mal. Ou seja, é o normal, é o vencer as tentações, mas para isso eu preciso querer, né? Existe o ato da vontade. Ok? Então, quando as tentações existem, né, devemos ter uma coisa a fazer. Ter uma desconfiança profunda de nós mesmos. Né? Não confiar em nós. Né? E ter uma confiança sublime, digna, enfim, altíssima em Deus. Né? Então eu coloco toda a minha confiança em Deus. Né? Eu estou vencendo as tentações, estou pegando o hábito, etc. Né? Mas eu fico com aquela desconfiança de mim mesmo. Eu sei que eu sou capaz da pior coisa do mundo. Ok? Então ponha toda a confiança em Deus, né? E desconfie profundamente de si. Se você fizer isso, está em bom caminho. Né? E seja insistente nisso. Durante o dia, ponha-se na sua cabeça. Não, desconfie de mim mesmo. Né? Faço o que tenho que fazer para não cair no pecado, né? Mas eu coloco toda a minha confiança em Deus. Por quê? Essa confiança em Deus, ela tira aquela amargura que as pessoas normalmente têm quando tentam vencer as tentações. Muitas pessoas vêm me perguntar, olha, estou triste, estou angustiado, porque sinto histórias daquilo, etc. Mas espera aí, porque posso ir para o inferno? Né? Mas se você está fazendo a sua parte, se você está lutando, né, você não deve pensar, digamos assim, não deve deixar amargurar-te, né, o fato, né, de você ter a possibilidade do inferno. Enquanto nós estamos aqui nessa terra, nós temos a possibilidade de ir para o inferno, todos nós. Né? Mas não é algo que deve ficar me amargurando, né? Não é algo que deve ficar como me torturando. Claro, se eu tenho uma tentação, né, e eu não sei como vencê-la, e o pensamento do inferno for aquilo que vai me ajudar a vencer, então ali eu devo me amargurar, ali eu devo usá-lo. Né? Mesmo às vezes para nos lembrarmos, olha, peraí, se eu não faço as coisas corretas, eu posso me condenar. Mas não é isso que nos deve mover, né? O que deve nos mover é o amor a Deus, é o viver com Deus, né? O viver eternamente com Deus, porque Ele é a sua bondade, Ele é aquilo que eu procuro. Né? Aquilo que eu procuro eu não acho aqui nessa terra. Né? Eu acho em parte, mas não acho em todo. Em todos nós veremos o céu. Né? Ali nós teremos a visão de Deus. Ok? Então ter esta confiança, né, fortíssima em Deus, para que não entre em digamos, um problema mental, né, psicológico, enfim. Para que você possa avançar na vida espiritual. E uma desconfiança profunda de nós mesmos. Né? Colocar todos ali os meios necessários, digamos assim, para, nos momentos das tentações, vencer todas as dificuldades, né, da qual nós devemos vencer. Porque, de fato, aqui estamos para isso, para vencer todas essas dificuldades das quais nós devemos vencer, que são principalmente o que se relaciona às tentações. Ok? Pois bem, e vencendo as tentações, pegando o hábito de vencer as tentações, nós vamos saber que este mundo, ele não é a nossa pátria. Esse mundo fica sem graça, ele fica sem graça mesmo. Nós aspiraremos mais e mais, né, a vida do céu. E isso é tão bonito. Né? É tão bonito. A gente vê a vida dos santos, o quão profundamente eles amavam a Deus. Né? E como eles faziam isso? Vencendo as tentações. Então vença. Né? Nós estamos aqui para isso, nós podemos fazer. Né? Nós podemos fazer, todos nós. O pior pecador do mundo, se ele se decide se converter, ele tem a graça para vencer as tentações. Mas deve-se acreditar. Né? Deve-se acreditar. Pois Deus nos exige a fé. E bom, então nessas tentações, né, nós temos um profundo amor a Deus, nós vamos amando mais a Deus e nos desprezando a nós mesmos. Né? Ademais, nelas são necessárias para que nós possamos adquirir as virtudes. Então vamos adquirindo virtudes e aumentando nas virtudes, sendo dóceis à inspiração do Espírito Santo, né? E não temê-las. Nós não devemos temer. Né? Elas são como um cachorro bravo, um cachorro que late e não morde. Né? Ele só vai morder se eu mexer com ele. Então se eu mexer com ele e der alguma coisa ali, né, ele vai lá e morde. Mas é simplesmente isso. A tentação é um cachorro que late e não morde. Né? Só vai morder se eu quiser, se eu avançar. Então não tema.
Né? Não tema. Elas vão fazer zoada, vão fazer barulho, né? Vão te incomodar, vão incomodar. Mas não tema. Né? Claro, tema o pecado. Aí já é outra coisa. Né? Não tema a tentação, vença, né? Pule para cima. Né? Saiba, quando vem a tentação, você tem em conta. Não, é simplesmente uma tentação. É isto. A tentação o que é? O pecado? Não, é tentação. Né? Qual a diferença entre tentação e pecado? É que na tentação eu não tenho aquele deleite, né? Eu não estou aproveitando a coisa, eu não estou como, não sei, eu tenho a tentação de tomar muita cachaça. Né? Eu vou lá e tomo muita cachaça. Então aí é um pecado. Mas eu tenho a tentação, né, de tomar cachaça, mas não tomo. Eu simplesmente pego, tem gente que se arrisca até cheira, eu tomo um golinho e aí para. Aí já não é um problema. Né? É um problema se tomar muito e ficar bêbado. Né? Mas o bom é ter a tentação, veja a cachaça, a pessoa teve problema com álcool, né? E ver, não, isso não me importa, é a tentação. Vou embora. E com todas as coisas, assim, com todas as coisas. Tristeza, vem a tristeza. Não, peraí. Vem uma coisa, queira a tristeza quer me invadir. Eu ponho imediatamente a saber que tem uma tentação e vou fazer alguma coisa. Desprezo-a, né? Passo por cima dela, chuto, né? Chuto para fora. É normal, às vezes, que digamos assim, a pessoa tenha certo... A pessoa pense, né? Se vence ou não vence. Não tem que pensar, tem que ir logo mesmo. Mas se pensou, ainda não está caindo. Simplesmente percebeu que a tentação, vence aquilo. Faça alguma outra coisa. Já aprenderemos como fazer isso. Bom, então, não temer, mas tampouco devemos procurá-las. Não devemos procurar a tentação, não, hein? Ninguém procura a tentação. Então nós devemos saber que Deus ele escolhe os fracos, né, para que aqueles que se dizem grandes se possam desvanecer diante dele, diante de Deus. Então qualquer pessoa é capaz de vencer a tentação. Não, porque eu sou fraco, eu fui criado numa família assim, ou assado. Não. Inclusive você é mais capaz ainda de vencer, porque é dessas pessoas que Deus se utiliza, né, para que possam fazer sua obra, para que ele possa fazer sua obra. E bom, nós devemos saber que a graça de Deus é abundante e que Cristo ele derramou o seu sangue na cruz justamente para que nós tenhamos a força, as graças necessárias para que possamos vencê-los. Tá bom? Bom, nas tentações, nós temos alguns enganos. Né? Primeiro, a sedução, né, do demônio. Então, o que ele faz? O que o demônio faz nas tentações? Ele nos mostra, antes, né, de cairmos no pecado, ele nos mostra alguma coisa como agradável, né, como aquilo vai te fazer bem, não, aquilo vai te fazer feliz. É só hoje, né, é só um momentinho. Né, é só esta garrafa de cachaça, ou é só este momento de prazer. Né, só hoje, vai lá, não vai fazer problema. Depois você se confessa. Então, nós criamos o quê? Uma presunção. Né, o demônio vai nos apresentando, fazendo ali uma certa apresentação da coisa, e nós vamos lá e, caímos na coisa. Aí é uma enganação, demônio, né, porque nós presumimos, né, uma misericórdia, um perdão de Deus, né, sem nós merecermos, enfim, e sem saber o que pode acontecer naquele momento mesmo. Né, se Deus pode tirar as graças de que nós não nos arrependamos mais, né, se Deus pode nos, inclusive, tirar a vida naquele momento. Então o demônio ele engana, né, já antes da tentação, ele nos apresenta a coisa como deleitável. O que você deve fazer nesse momento? Né? Já nós veremos. Outra coisa, né? Outro engano do demônio. Né? Cometemos o pecado. Pronto, já foi. Já não tem mais perdão. Né? Já me desesperei, já deixei a fé, é muito difícil para mim, já não posso mais. E pronto. O demônio ele fez ali o seu festim. Ele está contentíssimo com a nossa atitude. Né? Que primeiro nós caímos naquela enganação deles, de cair naquela coisa bem apresentada, né? Que simplesmente naquele momento, naqueles 2 segundos, ou naquela noite, ou naquele dia, naquele momento. E ademais, quando cometemos com a presunção, né, de sermos perdoados por Deus, o demônio vai lá e nos dá outro golpe. Agora não tem mais perdão. Agora já virei tíbio, vou ficar assim mesmo. Aí nós vamos caindo em uma e outra cilada do inimigo. Né? Ele faz isso. Né? Bom, e a outra coisa, né, é de pegar o hábito. Né? Nós pegamos o costume de fazer aquilo sempre. E pegando esse costume, nós enfraquecemos e já não podemos mais mudar de vida. Não é que não podemos, nós não queremos mais mudar de vida. Então nós vemos que quando caímos nessas armadilhas assim, é mentira atrás de mentira. Né? É falsidade atrás de falsidade. E nós caímos em todas elas. Então, há uma importante verdade para que se possa vencer as tentações. Né?
trema e tema antes de cometer qualquer pecado. Trema e tema, ou seja, trema, pense no inferno, pense na misericórdia, pense na justiça de Deus. Né? Trema de fato, tenha medo antes de fazer qualquer pecado. Trema e tema. Esta é a verdade suprema. Né? Mas se tiver a desgraça de cair no pecado, né, tenha confiança em Deus, né, e recorra ao perdão de Deus. Ok? Mas antes da tentação, lembre-se, trema e tema, porque você está servindo não é qualquer coisa, não é qualquer pessoa, você está servindo ao Senhor dos céus e da terra. Nós estamos servindo ao Ser Puríssimo, né, Magnífico, Altíssimo, né, que não tem mancha, né, que não aceita algo com mancha perto dele. Ok? Mas, se cair no pecado, né, saiba que ainda tem perdão se você estiver vivo, né, ainda tiver aquela inspiração de ir para a confissão ou fazer uma arte de confissão, faça, e mude de vida, já não caia na mesma cilada. Tá bom? Então não fique obedecendo a cilada do demônio, né, mentira, né, o deleite, né, como é bonita aquela coisa, e depois ainda se desespera, logo se afasta da religião, não. Afaste isso, e antes da tentação, né, antes do pecado, trema e tema, né, da justiça de Deus. Então, o que devemos saber é que nesta vida, a senha, né, o que é esta vida é simplesmente uma guerra, é luta. Esta vida é feita de luta, é uma guerra. Mas é uma luta por amor, é uma luta por amor a Deus, porque eu amo a Deus, eu quero chegar àquele bem, né, eterno, infinito, da qual nós não temos nem mesmo uma, digamos assim, uma compreensão digna do que é este bem eterno, de tão bom que será. Tá bom? Bom, então como a tentação ela costuma se apresentar para nós? Primeiro, sob uma forma, né, há muitas classes de tentações, mas, em geral, elas costumam se apresentar para nós sob uma forma sensível, sobre uma forma de um bem sensível. Né? Então, eu vou fazer aquela coisa agora simplesmente porque vai me fazer bem, né, vai fazer bem, não sei, alguma coisa que eu estou sentindo naquele momento, e eu vou lá e faço para que depois, bom, já fico tranquilo. Então, ela nos apresenta como uma forma sensível. É assim, primeiro, que a tentação nos apresenta. Logo, ela também que o homem deve precaver-se. A tentação nos apresenta de outra forma, da qual o homem ele pensa que a fé ou a razão já não há como ser obedecida naquele momento. Não, eu sou fraco e vou cair. Logo a pessoa cai. Então deve se precaver disto. Deve se precaver destes bens materiais sobre a razão, né? E saber que a razão é mais digna, é mais forte, né, do que a sensibilidade. Ele é. É simplesmente uma questão de crer. Né? Eu sei que assim e assim eu vou fazer. Okay? Mesmo que me caia o sangue, mesmo que escorra o sangue da minha testa, né, eu vou vencer essa tentação. E você pode. Ninguém peca sem querer. Ah, não, pequei sem querer, por acidente. Pequei mortalmente por acidente. Não existe. Ok? Então a fé deve prevalecer sobre o sentido. Quanto mais dormidos estiverem os sentidos, né, menos os assaltos do apetite ocorrerá. Menos pecados, menos assaltos, né, esses assaltos fortes nós teremos. Então, por exemplo, é por isso que é importante fazer o jejum na quaresma. Não ficar com aquela desculpa, não, porque a igreja, digamos assim, no tempo de São Pio X, de São Pio XII, nos deu um indulto aqui no Brasil de não fazermos jejum na quaresma, então não vou fazer. Então, claro, você está... Naquela época é diferente. Naquela época a gente não tinha comida, não tínhamos muitos alimentos, né? Hoje nós temos, pelo menos um arroz e um feijão nós temos na nossa mesa. Então, o que nos impede de fazer um pouco de jejum, um pouco de sacrifício? Então, quanto mais domínio nós tivermos sobre estas coisas, né, sobre as nossas paixões, mais a nossa razão, a nossa fé prevalecerá. Tá bom? E o sentido vai amortecer. E é importante que nós possamos ordenar e regular, né, os nossos sentimentos interiores. Mas para regulá-los, enfim, tenho certeza que a pronúncia está mal, mas enfim, se entende, é importante que façamos esta escravidão, né, das coisas sensuais, das coisas do apetite. Né? Tanto a escravidão, por exemplo, do comer, do beber. Né? Por que não fazer fazer ali o jejum da quaresma, né? Na sexta-feira, uma coisinha, oferecer a Deus, um sacrifício, uma penitência, né? Fazer alguma coisa que eu não goste, né? Para oferecer por amor a Deus. Então vamos nos dominando. E a partir do momento que nós estamos nos dominando, né? Sendo senhores de nós mesmos, aqueles sentimentos internos, com o tempo, né? Com o tempo de perseverança, eles vão ficando mais organizados, mais ordenados. Então vamos estar sendo preparados para, quando a tentação vir,
né, nós estejamos mais atentos, né, e simplesmente a passamos. E chega um momento em que a nossa razão, a nossa fé prevalecerá, né, sobre estes assaltos do inimigo, seja ele demônio, mundo, a carne. Ok? Claro, muitas vezes virá o sentimento, né? Ah, estou triste, aí você sabe. Não, mas isso é tentação. Então, bola pra frente, né? Vamos fazer outra coisa. Não deixa isso se invadir, não deixa nada dessas coisas invadir você. Né? Chegou, bateu na porta, tu expulse-as. Né? Mas, claro, tudo isso exige um trabalho de ascese. Por isso que eu sempre insisto no tema da ascese. Tá bom? Pois bem, teremos a ordenação e a regulação dos nossos sentidos interiores. Né? Mas o que nós podemos fazer quando nós somos tentados? Primeiro, devemos recorrer à oração nos grandes assaltos. A oração, ela existe, né? Ela está aí para que possamos fazer. Recorrer à Virgem Maria, Ave Maria Puríssima, sem pecado concebida. Né? Sagrado Coração de Jesus, tende piedade de nós. Jesus, Maria e José, minha alma vossa é. Né? Fazer alguma coisa e pensar nos personagens, pensar em Deus, pensar em Nossa Senhora, pensar em São José, né? Pensar ali na pureza, enfim, se for pecado contra a pureza, ou pensar ali no jejum de Nosso Senhor Jesus Cristo na quaresma, quando for pecado ali na gula, né? Seja qualquer da bebida, principalmente alcoólica, que é muito prejudicial, ou seja, em demasia. Né? Enfim, pensar ali na situação da qual nós podemos sair. A oração, ela nos ajuda de fato. E a oração, ela vai curando as raízes daquele mal. Né? E Nosso Senhor vai nos apresentando soluções práticas em nossas vidas para que possamos vencer outras, né, no futuro. Tá bom? E não importa o tanto que seja. Ah, mas eu tenho 1000 tentações por dia. Então Deus dá a graça de vencer essas 1000 tentações por dia. Né? Tem pessoas no começo da conversão que é assim mesmo. Né? É assim. É um combate atrás do outro. Você mal deixou de combater um, tem 2 já na sua porta. Né? E vai combatendo um e outro, vai combatendo um e outro. Né? E a gente vai criando mais força nesse combate. Porque Deus dá as graças, e as graças são super abundantes, são maiores que aquelas tentações. Tá bom? Então não devemos como nos desesperarmos nesse sentido, porque são muitas, por exemplo. Não importa. Melhor ainda, né, em certo sentido, no começo ali, para que nós vamos criando mais méritos e mais hábito, né, de vencê-las. Tá bom? Logo, devemos como incitar pensamentos salutares, né, pensamentos saudáveis. Por exemplo, Deus, ele é onipresente, ele está em todos os lugares. Então Deus me vê. Ele está me vendo neste exato momento. Enquanto estou fazendo esta aula, enquanto estou falando com você, Deus está me vendo. Mas ele também está vendo você aí, que está vendo esta aula agora. Deus, ele me vê. Né? Outros pensamentos, o que eu prometi na confissão? De nunca mais querer pecar. Quando nós nos confessamos, nós temos que ir com esse pensamento. Não querer mais pecar nunca mais. Né? Então, eu estou mentindo para Deus? Será que eu estou mentindo para Deus? No meio da tentação, esses são os pensamentos que nos ajudam. E outro pensamento que nos ajuda é a morte do próprio Deus na cruz, né? Daquele Deus sofredor na cruz. Ele morreu ali, não foi por morrer, ele morreu ali por causa de nós. Por cada pecado nosso ali, ele pagou naquela cruz, naquela paixão. Né? Então ali nós fazemos ele sofrer, mas, né? Porque Deus, ele, digamos assim, não está no tempo, não é que ele vai simplesmente, como aconteceu 2000 anos atrás, ele não considera mais o que vem depois, não, ele é Deus, ele está, para ele não tem tempo, né? E ele já sabia, né, de todos os pecados que a humanidade ia cometer, né? E ali ele pagou na cruz, tá bom? Então não aumentamos o sofrimento de Cristo na cruz, não façamos isso. Outra coisa, né, para vencer as tentações, distrair, né, o espírito, né, com outra ocupação. Vem a tentação de fazer isso agora, não, saia, corra, né, e faça alguma coisa que você goste. Né? Pode fazer alguma coisa que você goste, não precisa fazer uma coisa contrária. Mas ainda mais virtuoso, né, se podemos fazer um ato contrário, né, um ato virtuoso, contrário à tentação. Vem a tentação, digamos assim, não sei, de falar mal do próximo. Eu vou falar mal de alguém, caluniar o próximo. Então o que eu faço? Eu vou falar bem dele. Vou lá e falo bem. Eu vejo as qualidades dele, vejo o que ele tem de bom e falo bem, ainda falo bem. Tá bom? Então, se fazemos o ato contrário, nós vamos mostrar claramente, né, para nós, né, para Deus, que nós estamos buscando de fato a verdade. Então aquilo, a nossa própria psique, né, nosso próprio hábito, irá se acostumar, irá se confundir, né, o próprio demônio ficará confuso, né, vendo aquilo. Quanto mais tentação ele tem, mais atos virtuosos ele faz, e vai ficar assim como muito mais aberto, a avenida para o céu, né, para a nossa chegada ao céu, para a nossa ida ao céu. Tá bom? E isto, a vida, é a vida aqui do homem aqui na Terra mesmo. São vencer as tentações, são ir avançando na vida espiritual, e você chega em um período da sua vida em que você vai perceber que aquilo é bom. Não é uma coisinha mal. Mas exige um momento de luta, claro. Exige um momento que você tem que
primeiros passos são lutas. São mais lutas do que deleites. E depois nós vamos aproveitando os deleites, né? As consolações espirituais, as consolações de Deus. Deus vai mandando consolações em meio às nossas lutas. Mas devemos perseverar. Né? Não podemos matar o Espírito Santo. Então, para terminar, qual é o problema do pecado, né, de eu cair na tentação? E aqui vamos falar especificamente do pecado venial, não é nem do mortal. É do venial. O mortal é uma coisa que nós devemos rejeitar, né, odiar, não queremos aquilo e já está. Eu já falei isso, né, em outros vídeos, está bem explicado. Mas qual é o problema do pecado venial? Afinal, é simplesmente venial, eu não vou para o inferno se eu morrer com ele. Bom, primeiro devemos saber que Deus ele aborrece todo o pecado. Ele não aborrece simplesmente o pecado mortal, ele aborrece também o pecado venial. Isso quer dizer o quê? Que quando nós temos o hábito de fazer pecados veniais, né, deliberadamente, porque eu quero, porque a gente é bom, né, entre aspas, porque não é bom, nunca é bom o pecado, o Espírito Santo ele começa a se afastar da gente, a esfriar. Né, a gente começa a desviar do Espírito Santo. Isto eu já falarei qual a consequência para terminar. A outra consequência do pecado venial, né, ademais desta ofensa a Deus diretamente, né, desta revolta da criatura contra o Criador, é que nós teremos que pagar no purgatório. E o purgatório, digamos assim, segundo os santos, ele é o mesmo fogo do inferno, com a diferença que não há demônios para torturar, mas é fogo, queima, né, está queimando ali. E atualmente há muitas poucas pessoas que rezam pelas almas do purgatório, um tempo mais ainda que eu ficarei lá. Eu não vejo muita gente, de fato, preocupando-se com as almas do purgatório, e o purgatório está mais cheio do que antes. Por quê? Porque é uma sociedade que está mais fraca do que antes. Né? Então agora que nós precisamos mais de orações para as almas do purgatório do que antes, nós não temos. Então imagina nós, naquela situação, né, que não temos ninguém que reze por nós, que faça sufrágios por nós, e esperaremos ali um bom tempo. Né? Claro, eu estou falando em forma metafórica, porque no purgatório não existe tempo. Mas ainda assim, você pode entender como tempo, tá bom? Para a nossa compreensão. E termos a consciência que nada de impuro, né, entra para o céu. Nada. Deus, assim, ele é puríssimo. Se você pensar uma puro, cor branca, totalmente branca. Se tiver um cinzinha ali, ele tem que purificar aquele cinza, né, para poder se unir com Deus. Então, nada de impuro entra no céu. Então, tudo nós devemos fazer através da virtude, né, com essa luta. Então, devemos ter esse pensamento. Ademais, o pecado venial, né, nos dispõe para cometer pecados mortais. Não é que cometendo pecado venial eu vou, digamos, necessariamente cometer um pecado mortal, mas me enfraquece, né, a minha luta, me enfraquece o meu hábito de lutar, e por este enfraquecimento, que é justamente esta ausência, né, o Espírito Santo vai se ausentando porque nós não estamos obedecendo suas inspirações, nós teremos mais facilidade de cair no pecado mortal, e normalmente é o que acontece, né, porque nós vamos, digamos, negligenciando a luta contra os pecados veniais, né, aqueles pecados mais leves, e por nossa vontade ficar enfraquecida, quando vir um pecado maior para que minha vontade resista, eu não vou poder resistir, porque eu já não tenho um hábito nem de resistir àqueles pecados mais leves. Tá bom? Então é muito importante vencer de fato os pecados veniais, né, para que se possa vencer também as tentações. Então, preparando ali o terreno da frente, né, para que quando os soldados, né, que são as virtudes ali da frente praticadas, serem atingidos por inimigos, já estarem ali, né, para destruírem. Quando chegarem aqui, eu simplesmente, já estando enfraquecido, aquela tentação, eu jogo fora. Então é para isso que serve não pecar venialmente, tá bom? Devemos ter esta compreensão, esta vontade firmíssima mesmo de mesmo não pecar venialmente. Pelo menos não de forma deliberada, etc. E o pecado venial, ele pode ser comparado, né, à enfermidade, à doença, né, em relação à morte. Então, o pecado venial é alguma coisa, né, é alguma coisa que nos faz mal. Assim como a doença faz mal ao corpo, o pecado venial faz mal à alma. Assim como a morte mata o corpo, né, o pecado mortal mata a alma. Então, é exatamente isso, esta comparação. Esta comparação faz-se. Logo, diminui a caridade, né, diminui a caridade com Deus, porque nos habitua, né, ao pecado venial, a magoar Deus, a separarmos de Deus, assim como querer dizer a Deus, olha, estamos aqui, mas não somos tão amigos, tá? Então te ofendo um pouquinho aqui, nós ainda nos falamos, mas não é que temos aquela amizade íntima. Então ele nos habitua a pecar, e quando vem aquela tentação ao pecado mortal, simplesmente é mais fácil nós cairmos no pecado mortal. Como eu disse, magoa o Espírito Santo, e
é como se fosse uma mancha no vestido, né? Nós homens modernos, somos preocupados com a aparência, né? Então, qualquer mancha que nós temos aqui no vestido, nós queremos tirar, né? Que ela vá embora. Minha batina está cheia de mancha também. Enfim, nós queremos tirar, né? Então, nossa alma, o pecado venial são como essas manchas que estão aí, né? E a pessoa não querer tirar é mostrar que ela é tão ingrata a Deus que ela dá mais consideração a um vestido, né, do que a sua própria alma. Tá bom? Então, recorram sempre à oração, tenham uma vida de oração, façam sempre o rosário, né, o texto, pelo menos se não tiver a disponibilidade de fazer o rosário, mas trate de fazer o rosário, aquelas 150 Ave Marias, com os três espécies de mistério, gozoso, doloroso, glorioso, para que tenhamos mais forças do céu, mais graças do céu, para termos aquela vontade firmíssima de vencer as tentações. Recorram sempre à confissão, à Eucaristia, né? Se puderem, se tiverem acesso à missa, façam isso, não negligenciem, né? Esta parte é muito importante, a parte da vida espiritual, da vida da graça, para que se possa ir crescendo na graça de Deus a cada dia da nossa vida espiritual, tá bom? E nunca se desesperem, ponham sempre a confiança em Nosso Senhor, saibam que as tentações elas devem vir, e nós devemos como nos alegrarmos em termos muitas tentações, pelo fato de estarmos tendo mais méritos para o céu, e assim Nosso Senhor ele vai dando mais graças para vencermos, e mesmo para que nós possamos dirigir os nossos pensamentos a Ele, que fique quase como uma vida mais pacífica no futuro, né? Com o decorrer da nossa vida espiritual. Não que ficaremos livres das tentações sempre teremos, mas teremos o hábito de vencendo elas, né, de ir vencendo-as, e desse modo a nossa vida espiritual fica mais agradável, tá bom? Mas isso exige um pouco de paciência, claro, praticar virtudes, ver ali quais são as virtudes, tanto teologais quanto morais, tá? E assim, desse modo, nós facilitamos nossa vida ao céu. Que nosso Senhor Jesus Cristo nos abençoe, nos guarde, e nossa Mãe Maria Santíssima nos proteja agora e para sempre. Amém. Salve Maria e até a próxima.